Estamos começando mais um Sala de Decisão comigo, Juliano Cavati. E antes de começar, eu quero te fazer um convite. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, acessa aí, clica aí, ativa o sininho também para receber as notificações dos próximos episódios. E ao final do programa, se você tiver gostado, curta, comenta, compartilha aí com quem possa interessar esse bate-papo. Hoje eu tô aqui com um amigo que já teve num programa anterior comigo, né? Quando eu tinha um outro canal, que é o Sávio Broeto, psicólogo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Muito obrigado, tudo bem, graças a Deus, espero que esteja bem também, muito feliz de estar aí de volta. É isso. E hoje eu quero bater um papo com você, Sávio. Vamos começar falando de uma coisa que afeta muita gente, cara. Eu queria falar um pouquinho sobre ansiedade, né? Perfeito. Por que que as pessoas ficam ansiosas? Como é que é isso, né? Pô, a ansiedade pode ser boa, a ansiedade pode ser prejudicial. Como que é essa questão aí da ansiedade? Fala um pouco pra gente aí. Perfeito, muitos mitos, né? Muitos mitos em cima da ansiedade, é um tema que está muito em voga aí, já tem um tempo. Então é uma coisa que a gente precisa pensar, igual você falou, são várias perguntas. Primeiro a gente precisa esclarecer que a ansiedade, ela é uma emoção. E dentro da psicologia, um consenso geral que existe é da classificação das emoções entre primárias e secundárias. Pouca gente sabe, mas a ansiedade muitas vezes é considerada uma emoção secundária. O que isso quer dizer? Que ela quase sempre está conectada com uma emoção primária. Mas aí vou entrar nesse mérito depois. O primeiro ponto é, a ansiedade, por ser uma emoção, a gente tratar as emoções como se fosse algo positivo ou negativo, faz com que a gente não entenda que elas têm uma função. E aí, um detalhe interessante, todas as emoções têm as suas funções. Uma coisa que a mídia ajudou, por exemplo, foi no filme Divertidamente. Muito famoso aí, do público infantil, mas até conquistou o público adulto também. Ah, eu assisti com meus filhos. Exatamente. Mais de uma vez. Posso imaginar. Dentro da clínica, os pais trouxeram muito isso, que viram também mais de uma vez. E eu recomendo, como psicólogo também eu recomendo. É um filme que esclarece esse ponto de que é importante a gente valorizar as emoções como todas necessárias. Da gente ficar assim, tentando fugir. Ah, não, eu não vou sentir tristeza. Eu não vou sentir ansiedade. Primeiro que é algo impossível, porque as emoções estão ali, são naturais. E segundo, porque na verdade eu vou estar reprimindo sensações que eu preciso vivenciar para poder superar de fato. A alegria, ela tem a função de te mostrar que aquela situação te faz bem, que eu tô numa situação que me faz bem e que faz bem para mim, pro meu corpo, fisiologicamente, para minha saúde mental. Então ela te comunica, ela faz você comunicar-se consigo mesmo e até para os outros. Quando você demonstra alegria, isso também é importante. As pessoas querem estar perto, né, exatamente. de você, né? Socialmente é uma ótima habilidade você demonstrar bem suas emoções. A tristeza é a mesma coisa, ela vai te mostrar que aquele ambiente não tá te fazendo bem. Ela tá te comunicando algo. Se você ignora isso, você às vezes permanece em um ambiente que não te faz bem, você permanece em uma situação que não te faz bem, porque você está negligenciando o que a tristeza está te dizendo. Não quero mais sentir tristeza. A ansiedade é a mesma coisa. Eu gosto de duas definições da ansiedade. A primeira é de que ela é o medo do que não se sabe. Quando eu tenho medo do que eu sei. Tem um leão na minha frente, eu tô com medo do leão. Não tô ansioso, eu tô com medo do leão. Ele tá aqui. Agora, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Vou ter um jogo de futebol amanhã que eu vou jogar. Eu não sei se eu vou ganhar, não sei se eu vou perder. Se eu ganhar, eu não sei como eu vou reagir. Será que eu vou bem? Será que eu vou Será mal? que eu vou né? mal? O técnico vai achar o quê? A torcida vai achar o quê? Minha esposa vai achar o quê? E mil coisas, mil dúvidas. É o medo do que não se sabe. Qual que é a função da ansiedade? Ela vai te preparar justamente para situações em que você vai precisar agir de uma vez. Então, quais são os sintomas fisiológicos? Aumento da frequência respiratória, aumento da frequência cardíaca, tudo isso são coisas que vão te ajudar em situações de improviso. Quanto mais oxigênio girando, mais oxigênio no seu cérebro, melhor sua habilidade de reflexo. Quanto mais sangue sendo bombeado para a extremidade, melhor você tá para lutar ou fugir, que são o famoso esquema de luta ou fuga, que vai te ajudar justamente em situações de improviso. Então, a ansiedade vai te preparar para isso. O problema é justamente quando a gente ou tenta negligenciá-la, e aí a gente não consegue entender as suas raízes, não consegue entender em que emoção ela está conectada, e aí fica tentando só tirá-la, igual chegam para mim lá, sabe, eu não quero mais ter ansiedade. Eu vou começar o psicólogo, eu não quero mais ter ansiedade. Eu digo, olha, não vou tirar a ansiedade de você não, com a mão assim, ó, tira a ansiedade e joga fora. Não é assim. Na verdade, o que a gente vai trabalhar é, primeiro, entender as raízes dessa ansiedade e o máximo que a gente vai conseguir cortar são conexões entre a ansiedade e, às vezes, uma ação que você não quer ter mais, ou até mesmo entre uma emoção primária e uma ansiedade que seria uma emoção secundária. Vou dar um exemplo.
É muito comum você ter a emoção primária de medo e conectar ela com a emoção secundária de vergonha. Eu não posso ter vergonha, né? Olha, desculpa, eu não posso ter medo. Eu tô com vergonha porque eu tive medo, mas eu aprendi desde cedo que não posso ter medo de nada. A pessoa que vai falar em público, tenho medo de falar em público, Aí né? fica Medo, com fica vergonha. ansioso e tal. Ou a criança em situação de bullying na escola, chega um cara maior que ela tá com medo, aí você tá com medo? Não, tô com medo não. Aí ela vai e se esconde, tô com vergonha. Aí ela conecta medo com vergonha. Vergonha ela conecta com a tendência de ação de fugir. Aí fugir resolve o problema? Não resolve. Da próxima vez ela vai ficar com medo de novo, vergonha de novo, fugir de novo. Começa um ciclo. Isso é muito comum com a ansiedade. Eu conecto a ansiedade, às vezes, com qualquer questão de decisão, porque eu tive uma situação de decisão que eu aprendi desde sempre, que eu tenho que ficar ansioso e me preparar para aquilo. Ou eu conecto a ansiedade justamente com fuga. Então, quando eu estou ansioso, eu paro de pensar. Não penso mais. Não, deixa eu esquecer isso aqui. E isso não ajuda. Então, é justamente essa conexão que a gente tenta tirar. Sabe, eu aprendi desde sempre que quando eu tô com medo, eu tenho que ficar com vergonha. A gente vai tentar conectar o medo não mais com a vergonha, conectar o medo com uma tendência de ação, com enfrentar o medo. Sabe, eu aprendi desde sempre que quando eu tô triste, ou melhor, que quando eu tô com raiva, eu tenho que chorar. Esse é um exemplo que minha professora dava. Falava, muitas vezes mulheres em contextos assim, que são mais repressores, às vezes é ensinado pra mulher que, tipo assim, mulher não pode ser brava. Mulher tem que chorar ali. Então, ela conecta desde sempre raiva com choro. Sabe, eu quero parar de sentir raiva. Não tem como não. O que a gente vai tentar fazer é que você não conecte mais a raiva com o choro. O corte é na conexão. A mesma coisa o contrário. Aprendi desde sempre que homem não chora. Então, toda vez que eu tô com raiva, eu já vou bater. Que eu aprendi que homem, quando tá com raiva, ele tem que ser violento. Aí chega lá pra mim, sabe? Controla minha raiva aí, cara. Quando eu tô com raiva, eu saio batendo em todo mundo. Como é que faz aí um negócio pra eu não ter mais raiva? Fala, beleza, segue meu dedo aqui, dá hipnose. Não é assim. A gente vai tentar, não tem como você deixar de sentir raiva. O que a gente vai fazer é desconectar a raiva com violência e conectar a raiva com uma outra tendência de ação que seja mais assertiva. Então, o primeiro ponto que eu diria para a ansiedade é isso. A ansiedade é uma emoção natural que vai nos preparar para situações, vai fazer com que a gente se comunique consigo mesmo e com as outras pessoas. Por isso, tentar negligenciá-la só vai piorar o problema. O que a gente faz é tentar entender as suas raízes e também tentar diminuir a dúvida, que aí é outra questão que eu vou explicar mais à frente. Eu não gosto muito de falar de coisa pessoal, assim, não, mas eu vou colocar um caso aí, já que nós estamos falando de ansiedade, né? Normalmente, cara, quando eu vou viajar, assim, de madrugada, 2, 3 horas da manhã, eu tenho um problema sério, cara, que me dá, assim, de... Não é que eu tô ansioso pra viagem, mas eu não consigo dormir. Eu passo a noite preocupado de perder o horário e aí eu acabo indo deitar 9, 10 horas da noite para acordar 2 ou 3, 4 horas da manhã e eu fico na cama, rolo para um lado, rolo para o outro. Às vezes dá até uma piscada ali, mas você olha o relógio e fala, caramba, ainda é o mesmo horário. E aí começa a ficar mais preocupado, pô, a hora tá passando, tá acabando o meu prazo de dormir, eu não consigo dormir. E não dorme. E eu praticamente, quando acontece isso, eu vou viajar virado, né? A maioria das vezes. Então, é ótima a sua pergunta pra gente, porque a gente precisa diferenciar isso. Como eu disse, a ansiedade, ela tem essa definição do medo daquilo que não se sabe. Então, eu não sei o que está por vir. E aí, muitas vezes, se confunde ela com a insegurança. Insegurança também tem a ver com aquilo que você não sabe, mas é aquilo que você já sabe como vai agir e você não sabe direito qual que é o resultado, vamos dizer assim. Aí pega o seu exemplo. Pô, viajar, muito comum antes de viagem. É muito comum, às vezes, antes de uma coisa que eu vou fazer, que eu sei como vai acontecer, eu sei quais vão ser as dificuldades, eu sei o que tá vindo como uma viagem ali, a minha insegurança é mínima, sabe? Mas mesmo assim eu não consigo dormir. Às vezes por causa do despertador, às vezes por causa do medo de falhar ali na hora de acordar, ou até mesmo, tem gente que fala muito isso pra mim, sabe? Eu vou dormir pouco, então eu nem animo dormir, vamos dizer assim. Que aí tem até uma questão que tem a ver com o próprio sono. Mas o fato é muito comum essa ansiedade quando é uma coisa, mesmo que a gente não sabe como que vai ser a performance, ou melhor, mesmo que a gente não sabe, não tem o medo do que vai acontecer de fato, não tem o medo do inesperado, mas aí é uma ansiedade que eu diria assim que é mais fácil de lidar, porque ela é simplesmente a antecipação do que está acontecendo. Então ela é até saudável no sentido de você conseguir passar por esse processo, e até uma palavra que eu vou repetir muito depois, respeitar o processo.
É aquela ansiedade, por exemplo, de quem está aprendendo uma habilidade, tocar um violão ou montar o cubo mágico, como é uma coisa que a gente vai conversar depois um pouco também, que você não tem muitas dúvidas de como vai, do que pode dar certo ou pode dar errado. Você só está ali mais querendo adiantar o processo e aí é de fato tolerar. Agora, aquela ansiedade que é o medo daquilo que você não sabe de fato, que você realmente está com medo do que pode vir a acontecer, como uma ansiedade pré-performática, aí a gente já pensa em agir mais com a questão da diminuição das dúvidas, da segurança, atacando mais a parte da insegurança, a parte da dúvida. Mas tem essa diferenciação desses dois tipos de ansiedade. Eu não gosto de usar esse termo, mas muita gente usa esses dois tipos de ansiedade. Essa ansiedade mais simplesmente querendo antecipar algo, aí é trabalhar a tolerância à frustração, já aquela ansiedade do medo do que não se sabe, porque eu não faço ideia como vai ser a minha reunião, a minha partida, a minha coisa importante que vai ter amanhã ou daqui a pouco. Eu acho que eu fico meio assim Quando eu durmo, eu meio que apago, né? Eu falo, pô, 2 horas eu vou conseguir acordar. Eu acho que dá alguma preocupação nisso, cara, mas é horrível. Toda vez que eu tenho que viajar no meio da madrugada, é horrível, porque eu acho que eu já vou deitar pensando nisso, essa conexão, né? Então eu já Com vou deitar certeza. pensando, será que hoje eu consigo dormir? E, enfim, não é Certeza. fácil não, né? O sono é uma das coisas mais intrigantes, tanto no aspecto psiquiátrico, no aspecto psicológico. E vou te dizer, cara, tem muita coisa que envolve a perda de sono. É uma das coisas que quando chega lá pra mim, sabe, minha questão é insônia. Eu falo, olha, é uma das que a gente mais vai ter que investigar tudo, porque às vezes tem gente que perde o sono por questões meramente fisiológicas, por excesso de tela na hora de dormir, por falta de ritual na hora do sono ali. É muito importante que a gente vá seguindo, desligando o corpo aos Sim. poucos. Tem gente que às vezes perde o sono de fato pela questão da ansiedade, mas às vezes é muito mais questão de maus hábitos. Tem muita coisa que interfere no sono. E o sono interfere muito na vida do dia a dia, né? Você tem uma coisa que muda a vida de uma pessoa, é a qualidade do sono dela. E tem muitas teorias e tudo mais. Então, sono é uma coisa que a gente precisa investigar mais aprofundadamente. E principalmente, a gente precisa ter muita atenção para ter muito cuidado para que ele seja da melhor qualidade possível, porque é o que mais vai afetar a saúde em geral, tanto física quanto emocional. Você acabou de citar aí, né, essa questão do sono, e aí eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da tecnologia, né? Eita. Esses estímulos, muita informação, né? Como que é essa questão aí, sabe, na sua visão, em relação tudo bem, tem a parte do sono também, e como que a tecnologia está nos afetando hoje? Cara, muita coisa. Primeiro, na questão do sono, é o mais óbvio, né? A gente precisa ter o cuidado na parte fisiológica, do excesso de tela azul, principalmente na hora de dormir. Ele vai ativar as áreas do cérebro que vai deixar, de fato, seu cérebro mais ativo, em vez dele desligando. Um ponto que eu já vou citar aí, e depois eu vou focar um pouco nisso, e que a psicologia trabalha muito, é na questão do ritual. O nosso cérebro ele vai desligando aos poucos e isso vai melhorando o próprio sono, a própria qualidade do sono. Então imagina, eu tô aqui indo dormir, aí eu vou, desligo as luzes da casa todinha, meu cérebro vai associando que aquilo vai estar desligando. Aí dali, ou melhor, eu começo tomando banho, saio do banho, vou desligando as luzes, desligo as luzes, vou arrumando as coisas, vou fechando as portas, trancando as portas, vou lá, coloco a criança pra dormir, vou indo pra cama, tudo aquilo ali o meu cérebro tá desligando aos poucos. Beleza, na hora que eu deito é muito mais fácil de eu não só dormir de cara, como conseguir ter uma boa quantidade de sono REM, que é o sono reparador. Quando eu vou quebrando esse ritual com coisas estimulantes, eu vou justamente ligando e desligando meu cérebro. Então eu saí do banho, relaxando, beleza. Aí, na hora que eu fui desligar as luzes, vi que tá passando um negócio na TV. Deixa eu ver isso aqui na TV. Aí desliguei a TV, desliguei as luzes, tranquei tudo, tô indo pro quarto. Lembrei da louça que eu tinha que lavar. Eu vou lá e lavar a louça. Aí, beleza, terminei de lavar a louça, tô indo pro quarto deitar. Lembrei do negócio que eu tenho que fazer no notebook aqui rapidão. Aí, acabei o notebook, guardei tudo. Agora eu vou dormir, deitei, pus a coberta. Pô, lembrei de um vídeo aqui que eu tenho que mandar e tal, e começa a ver vídeo. Aquilo ali o cérebro vai desligando, ligando, Vamos ver se tem uma desligando, mensagem no ligando, celular. desligando, ligando. Acabou o seu ritual, vai ser muito mais difícil pro seu cérebro associar que agora realmente você tá indo querendo dormir, porque do nada você tá indo dormir, você volta, você tá indo dormir e volta, então já é uma primeira questão. Mas na tecnologia, o ponto que mais afeta hoje na parte de saúde mental é aquilo que eu falei que eu vou falar bastante hoje, que eu vou acabar falando bastante hoje, que é a questão de suportar processos. Porque eu vejo que é o principal fator que pega não só a nova geração, mas a nossa geração que vivenciou toda essa questão do boom da tecnologia, desde internet de escada, desde os primórdios das redes sociais, do celular de abrir e fechar, até o smartphone. Por quê?
Por que essa geração acaba sendo muito afetada? Muita gente fala assim, é porque deixa isso, deixa aquilo, aí tem muita falácia, né? Desde a época da televisão, né? Titãs cantava que a televisão me deixou burro, muito burro demais. Mas o fato é, o que mais afeta mesmo na saúde mental é a habilidade de suportar processos. Por quê? O que é um grande diferencial que o ser humano tem de qualquer outro animal? O ser humano ele tem a habilidade de se planejar, de às vezes deixar de fazer algo que ele quer agora por algo que ele sabe que vai ser melhor no futuro. Aquele experimento famoso que a gente vê na internet direto com marshmallow ou com chocolate. Você tá ali, põe a pessoa ali, dá pra ela um chocolate e fala, ou você come um agora, ou se você esperar, depois você vai ter 2. O que você está treinando? A habilidade dela de, esperar e depois ter 2, é mais vantajoso. Os animais dificilmente aprendem essa habilidade. O ser humano consegue fazer isso. Graças a isso, o ser humano consegue fazer coisas extraordinárias, porque tudo que é extraordinário exige processo. Você não faz uma faculdade em um dia. Você não se torna especialista em uma coisa em um dia. Você não aprende a jogar bola maravilhosamente com um treino. Você não aprende a tocar um instrumento com um dia de treino. Então, tudo que o ser humano faz de mais espetacular de conhecimento é com processos. Ele precisa respeitar processos. Hoje, toda a tecnologia é mais voltada para pular processos. Os vídeos são cada vez mais curtos. As partidas de jogos de videogame são cada vez mais simples e mais curtinhas. Os filmes, as séries entregam muito mais conteúdo com início, meio e fim em 1 minuto do que antigamente. Desenho de antigamente, Dragon Ball era uma temporada inteira, uma luta. Eu morria assistindo Dragon Ball porque, bicho, era uma temporada inteira para acabar uma luta lá do Goku com o Vegeta. Hoje em dia, um desenho aí, dentro de um episódio de 20 minutos, eles têm um problema, eles resolvem, eles têm outro problema, resolve, explode um monte de coisa na tela, um monte de cor, um monte de estímulo ali. E a criança vai desaprendendo a respeitar processos. Não só a criança, a gente também. Os vídeos cada vez mais curtos das redes sociais, os memes, as coisas toda vez ali para você. O aplicativo vai abrir cada vez mais rápido. Você conseguir entrar, eu tenho 15 segundos para entrar numa rede social, ver um meme e sair. Eu consigo? Consigo. No celular, os celulares já estão cada vez buscando isso. E a gente vai perdendo essa habilidade. Então, existe muito essa queixa com as crianças. Meu filho não consegue estudar porque ele fica muito ansioso, que ele não consegue simplesmente tolerar o processo. Existe essa queixa entre os adultos, sabe? Eu não consigo mais ver filme, porque é 2 horas. Eu quero ver um vídeo que é mais curto. Sabe? Eu não consigo mais aprender a tal coisa, não consigo mais ler um livro. Porque eu não vou ler um livro em um dia, pelo menos dá um livro bom. Então, essa questão da gente estar treinando o nosso cérebro a não mais tolerar o processo. Eu quero aprender logo. Eu vejo isso de treinadores, por exemplo, da área do esporte, um treinador de jiu-jitsu, um treinador de uma luta, de uma arte marcial, que você vai ter que ficar ali anos apanhando até você aprender. Ninguém mais quer. Eu quero ir lá com 2 dias eu aprender e já ser bom. Se eu não for em 2 dias, eu não vou lá voltar mais. Porque é isso. Então, o ser humano ele tem como habilidade especial conseguir ter a ideia de que, por mais que eu vou ganhar agora, se eu respeitar o processo, depois eu vou ganhar muito mais. Só que isso é uma luta diária, porque pelo corpo a gente quer o chocolate de agora o tempo todo. Como que a gente faz? Tem que ficar treinando o nosso cérebro a respeitar o processo, respeitar o processo. A tecnologia está vindo na mão contrária. Ela está, através das mídias sociais e das coisas cada vez mais rápidas, reforço rápido, dopamina rápida, ela está treinando o seu cérebro a não suportar processo, não tem que esperar carregar o vídeo, não, vou para outro vídeo, não tem que esperar nada, eu quero agora. Aí fica muito mais difícil de você conseguir estudar, de você conseguir trabalhar numa coisa que você não vai ganhar agora, se você aprender uma habilidade, de coisas que exigem processo. Eu diria que esse é o principal mal, a principal dificuldade da tecnologia que a gente precisa enfrentar. Você acabou de citar a questão na rede social, né? E essa questão dessa comparação social, as pessoas ficam ali olhando a vida do outro de uma maneira tal. Quanto isso tem afetado a questão mental das pessoas, né? Que a saúde mental, ultimamente, a gente tem visto também um aumento considerável, né? Isso poderia ser também um motivo para isso? Com certeza, com certeza. A gente que é da análise do comportamento, a gente entende que os comportamentos são aprendidos tanto por modelação quanto por tentativa e erro. Tentativa e erro é aquilo que você vai ali, se comporta e vê a consequência. Se você foi reforçado, você vai fazer de novo. Se você foi punido, você vai colocar em extinção. O de modelação é basicamente você seguir um modelo. Você viu alguém fazendo, você vai fazer igual. A geração, por exemplo, ali que viveu muito anos 90, que viveu a infância nos anos 90, nos anos 2000, a infância, sofreu com a questão do excesso de romantização.
A televisão, às vezes, pregava muito o romance adolescente, passava ABC do Malhação, amor, né, tal. malhação, um monte de jovem adolescente se pegando, rebelde, não sei o que lá, e o amor de criança, amor de adolescente, romantização. Então, vendeu-se muito a ideia de que você precisa viver um romance que ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Um romance dentro daquele padrão ali de popular, os filmes teens que tanto vendia aí, a líder de torcida com o quarterback do time americano. E até hoje ainda tem um pouco, É. né? Mas eu digo assim, vai se criando os padrões. Hoje, com as redes sociais, infelizmente, tem mais esse padrão na parte do corpo, que vai gerar essa comparação. Então, a questão do corpo da mulher é um exemplo. Eu vi um estudo esses dias fazendo as comparações, você pega aí os grandes padrões que existia, um pouco uns 10, 15 anos atrás, que é paniquete, que são as atrizes, você tinha ali um padrão que já era difícil, vamos dizer assim. Mas hoje, com Photoshop, com um monte de coisa, com um monte de edição, chega a ser um padrão inalcançável que só vai gerando uma comparação que vai só fazendo mal. Então eu diria que assim, é sim necessário ter muito cuidado com aquilo que se consome, até porque a gente consome muito esse conteúdo, esse entretenimento a maior parte do tempo. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso também, mas pelo fato de ter muito conteúdo disponível, a gente hoje abre mão de contexto social, a gente abre mão, por exemplo, de ficar se reunindo. As pessoas se reúnem muito menos entre amigos hoje em dia do que antigamente, principalmente fim de semana. Abre-se mão de questões relacionadas ao tédio, de criatividade, de você desenvolver hobbies, porque tem uma explosão de coisa no celular. Você pode preencher o tempo que for. Vou dar um exemplo. Eu nasci e fui criado em Minas. Dava um domingo que a gente não tinha nada para fazer, minha família, a gente juntava uns vizinhos, 3 famílias de vizinhos dentro de um carro, todo mundo apertado, ia na cachoeira que o tio do primo do vizinho do cunhado falou que existe, chegava lá, o carro furava o pneu, a cerveja estava quente, os meninos um batiam a canela na pedra da cachoeira, chorava, depois os meninos brigavam, chorava também, o churrasco não saía, era uma coisa que dava tudo errado. Inventação de moda, vamos dizer assim. Programa furada. O que acontecia? Acabava, vamos fazer de novo, vamos juntar de novo. As pessoas faziam questão de ter um encontro no domingo, fazia questão de conversar com outras pessoas, de procurar coisa para fazer, por causa do tédio e por causa do reforço social que existia ali. Ou era isso, ou era ficar em casa vendo banheiro do Gugu. Então, as pessoas se ocupavam nisso no domingo. Hoje em dia, se eu tô num domingo à toa, às vezes até no sábado também, eu preciso de conteúdo pra eu ficar vendo o dia inteiro no domingo, meu celular me entrega. O dia inteirinho eu fico ali rolando feed no domingo, tranquilamente, passa o dia eu nem vejo. Se precisar de 2 dias, sábado e domingo, o celular vai me dar 2 dias de conteúdo. Você se interte, né? Você se acaba ali, você nem vê o tempo passar. Você tem começa... uma disputa também desses aplicativos para pegar nossa atenção Exatamente. e nos manter ali, né? Tem a questão do algoritmo e a ideia do algoritmo é justamente conseguir te entregar esse reforçador rápido ali, te colocar nesse ciclo dopaminérgico, que depois a gente pode falar um pouco mais sobre, mas essa ideia vai fazer com que você se insira nisso e consiga preencher o tempo daquela forma que você acha que, eu não preciso tanto buscar reunir com outras pessoas, que isso não vai fazer falta, porque eu fico em casa vendo coisa no celular. Você faz essa substituição que a curto prazo parece que te faz bem, mas a longo prazo não te faz bem de jeito nenhum, porque você está perdendo as suas amizades e, ao mesmo tempo, você não está se permitindo viver situações em que o tédio vai ajudar. O tédio é uma emoção. Tédio é uma emoção secundária, assim como a ansiedade. Qual que é a função do tédio? Justamente te comunicar a si mesmo que aquela situação você precisa buscar algo, buscar uma criatividade, aguçar a sua criatividade para preencher aquela situação de alguma maneira. As pessoas hoje em dia têm um medo do tédio, que aí eu não vou mais desenvolver hobby nenhum, eu não vou mais aprender nada, porque qualquer momento que eu tô aqui, eu vou pegar o celular e vou começar a ver coisas aí que o algoritmo vai me jogar e pronto, eu fujo do tédio, eu fujo da ansiedade. A longo prazo, essas emoções vão se manifestando de outras maneiras, inclusive fisicamente, e a pessoa fica, não sei por que eu tô assim, não sei por que eu tô assim, muitas vezes por querer negligenciar essas emoções. Realmente é por aí mesmo que a gente vê tudo isso acontecendo, né? E eu acho que a tecnologia ela é uma coisa boa, é uma coisa bacana,
né? Mas também tem que ser utilizado com moderação, tem todo esse controle. A gente às vezes olha ali e fala, não, eu tenho que cuidar da minha filha para ela não ficar muito tempo na frente da tela. Aí às vezes você esquece disso para você, aí quando você vê você tá ali 2, 3 horas, não sei o quê. Eu trabalho com celular o tempo todo, né? Trabalho com tecnologia. Então, assim, é difícil. Às vezes tô acostumado aqui olhando mensagem, será que alguém mandou um pedido de orçamento, alguma coisa? Você acaba ficando preso, às vezes, nesse negócio. Tem dia que eu pego também agora, desligo o celular. Desligo não, né? Mas eu deixo ele no modo silencioso e largo ele de um lado. Às vezes eu passo o dia inteiro agora sem olhar o celular e falo, cara, que coisa boa, né? Esses dias atrás aí a gente foi fazer um passeio. Pô, vamos ver um negócio diferente. Passeando no meio da mata, não sei o quê. Então, assim, às vezes a gente busca umas coisas diferentes dessas e você vê que não tem aquele apego àquilo. Mas se você ficar no mesmo, você vai se manter ali com o celular na mão, vai se entreter na televisão, seja vendo um programa que você nem goste, né? Às vezes você olha lá e fala, tô passando o Caldeirão do Hulk. Tem umas coisinhas legais, outras coisas mesmas, 10 anos, 20 anos, sei lá, a mesma coisa. E aí você acaba ficando ali intertido, olhando para trás, você não tá vendo nada, às vezes. Você tá ali olhando a tela, né? Exatamente. E aí isso é muito comum, e esse é um fenômeno muito comum. Eu tô aqui, sabe, passou 2, 3 horas, eu nem vi. Como é que pode o tempo passar tão rápido quando a gente tá ali mexendo em alguma coisa ou procurando alguma coisa e essa coisa tá passando e tá me entregando, né? O algoritmo vai entregando, como eu disse. É justamente para que a gente fique preso ali. Lógico, não vamos pro discurso extremista de que tem que abolir a tecnologia e tal. Não é isso. Igual você falou, a tecnologia ela é muito boa. Só que a gente precisa não pensar em ficar cortando. Corta o celular, corta isso, corta aquilo, corta aquilo. Às vezes a gente precisa ser radical, dependendo do nível que a gente tá ali entretido naquilo. Mas o ponto é, eu preciso fazer com que a tecnologia não substitua aquilo que comprovadamente sabe que se faz bem. O que a gente sabe que faz bem? A questão do vínculo social, você ter pessoas com quem tá junto, você ter encontros sociais. Sabe, eu não sou de ter muitos amigos, beleza, mas os poucos amigos que você tem, você fazer questão de ter esse encontro, a sua família. O ser humano ele é feito para ter esses vínculos sociais, porque ele tem 2 reforçadores principais. Primeiro, a ideia de um inesperado, de um reforço inesperado, vamos dizer assim, porque por mais que você vai sentar com um amigo, você sabe quais são as conversas, mas sempre vai ter uma conversa que você não sabia, alguma coisa que vai te intrigar. Segundo, por ser algo mais infinito, vamos dizer assim. Você tá ali e não tem hora pra gente parar de conversar, não tem, tipo assim, a gente vai conversar da hora tal até a hora tal. O assunto vai rendendo e enquanto der, enquanto a logística permitir, a gente vai ter reforçador ali, vai ser gostoso conversar com aquela pessoa. Infelizmente, as pessoas estão tentando substituir isso com o celular, porque o celular também tem feed infinito e também tem reforçador inesperado, porque você não sabe o que vai vir pelo feed. Só que, como eu disse, é uma questão que a longo prazo vai fazendo muito mal. E aí, beleza, sabe? Então eu tenho que investir em hobbies. Aí na terapia eu não vou falar assim, para de usar o celular o tempo todo e tal. Tem a questão do trabalho. Eu também uso muito meu celular pro trabalho. Então eu também tenho que ficar me controlando ali, eu tenho que responder mensagem e tudo mais. Mas o ponto é eu não usar ele como substituição para um momento de lazer, para um momento que eu de fato quero aproveitar o que está acontecendo ali. Então é muito mais caminho eu pensar, não, beleza, eu vou ter que usar o celular, não vou me proibir de usar o celular, não vou bloquear meu celular, né, desligar e tal, mas de tal hora a tal hora eu vou jogar meu futebol, eu vou praticar minha atividade física. De tal hora a tal hora, eu vou ler meu livro ali. Por mais que depois eu vou voltar pro celular do mesmo jeito, sim, porque não tem jeito, eu não posso, sabe, eu não posso desligar meu celular 8 horas porque ele pipoca e tal. Beleza, então vou separar de 8 até 9 horas, vai ser o tempo. 9 horas eu vou ter que pegar de novo? Vou. Vai atrapalhar meu sono? Talvez vai. Mas de 8 a 9 horas eu vou me dedicar ao hobby. Eu não vou substituir um momento que eu preciso ter de lazer no dia simplesmente pelo celular. Enquanto vou esperando responderem, eu vou pro Instagram aqui ou pra qualquer outra coisa. Porque é justamente a substituição do tempo de descanso por uma coisa que não vai te descansar. Você fica 3 horas ali, você sai e fala assim, nossa, descansei, vou voltar pro trabalho. Não, você tá cansado do mesmo jeito, porque aquilo ali tá hiperestimulando o seu cérebro e ao mesmo tempo você não sente que o tempo tá sendo aproveitado. Você só tá querendo passar mais rápido, treinando você a não suportar processo, aí na hora que acabou, agora eu vou ter que suportar um processo de estudar tal coisa. É a pior coisa, cara, você largar um celular para estudar, é muito mais difícil do que quando você sai do ponto zero. Então é esse cuidado, não é condenar a tecnologia, mas é justamente ter atenção a tecnologia ela está substituindo o quê?
ela tá servindo para facilitar as coisas para mim, beleza. Então eu tô atendendo em casa ao invés de atender no consultório, tá facilitando a questão de logística, beleza. Agora, se eu troco tempo de lazer, tempo de contato social por tecnologia ali, simplesmente porque eu tô com preguiça de fazer uma coisa que é do lazer, que eu sei que vai me fazer bem, mas o celular é mais rápido, aí é que tem que estar o cuidado, aí é que a gente tem que ficar de olho. Perfeito. Então, falo de um outro assunto aqui que eu queria saber, sabe? Eu acho que muita gente também... deve ter muita gente que sofre com isso, né? Sim. Que é a chamada procrastinação, cara. Vamos desmistificar esse assunto aí um pouquinho, né? Às vezes a pessoa acha que é preguiça, mas é outra coisa. Como que é essa questão aí, cara? Eu já sofri muito com uma pessoa perto de mim que era assim, sacou? Sabe que tem um monte de coisa pra fazer, o cara vai deixando pra amanhã, vai deixando pra amanhã, vai deixando pra amanhã, e quando você vê, virou uma bola de neve, cara, tá cheio de coisa acumulada, aí um dia que o cara para pra botar um negócio em dia, não deu tempo pra fazer tudo, aí já chega demanda nova e vai virando bola de neve. Isso aí faz mal pra quem tá perto e faz mal pra pessoa também, né? Porque deve ser um negócio na cabeça absurda, né? Exatamente. Nossa, essa demanda chega muito pra mim. Chega muito demanda, sabe? Questão da procrastinação. O próprio uso do celular, às vezes eles associam a isso, né? Sabe? Eu só fico no celular, eu vou deixando, aí eu não arrumo a casa, eu não vejo o negócio do trabalho, na hora que eu ver tá tudo sujo, o trabalho tá daquele jeito e tal. Então é uma demanda que chega muito, chega muito. O que eu já digo de cara? Tem a ver com a questão da gente não tolerar mais o processo, como eu disse. Com o tempo, quanto mais eu vou treinando meu cérebro o tempo todo a querer só coisa rápida, eu vou perdendo a paciência até mesmo para fazer coisas que o processo não é tão longo assim, mas demora. Tipo, limpar uma casa. Se eu for dar uma faxina geral na casa mesmo, eu vou demorar às vezes ou um dia inteiro ou pelo menos metade do dia. E aí eu não consigo mais fazer. Eu começo a ter que separar tarefa por tarefa e fazer pequenas coisas porque eu não consigo mais animar. Aquilo ali eu penso só naquilo, aquilo já parece um dragão de 7 cabeças e eu vou deixando aquilo para depois. São as principais queixas que chegam na questão da procrastinação. Aí o primeiro ponto que eu já tento levantar de cara, eu já falo, olha, a gente precisa avaliar a ideia de que o ser humano ele tem outra vantagem, além da questão de conseguir pensar à frente, uma outra grande vantagem que o ser humano tem é a questão do comportamento automático. O que é o comportamento automático? Tem coisas que eu consigo fazer mesmo não prestando total atenção. Então, por exemplo, às vezes eu consigo lavar uma louça ou escutando uma música, pensando na música, pensando no sei o quê, no jogo de futebol, no negócio daqui e tal, tal. E isso é uma habilidade que o ser humano tem. Ela é boa? Ela é, por 2 motivos. Primeiro, para comportamentos complexos, tipo dirigir, tipo tocar violão, coisas assim, eu não posso fazer prestando atenção, eu preciso fazer coisas de maneira automática. Se eu estou dirigindo com o que a gente chama de atenção plena, que é focando em cada detalhe, eu vou bater o carro. Porque eu preciso fazer coisa automática, eu preciso passar a marcha sem olhar para a marcha. Já pensou? Se eu tenho que olhar para a marcha para passar, eu tenho que olhar por isso aqui o tempo todo e tal. Você citou um exemplo muito engraçado, porque assim, quando você está aprendendo a dirigir, você faz exatamente isso. E aí aquela dificuldade, é o pé na embreagem, exatamente. O cara deixa o carro morrer. Você olha pro pedal para pisar. E depois você vê, hoje em dia, você faz tanta coisa ao mesmo tempo ali, dirigindo, assim, né? Que não é que você não tá com atenção, mas é o automático. Automático. Então, fazer coisas no automático é bom primeiro para essas habilidades, porque tem habilidades que você faz um monte de coisa ao mesmo tempo, algumas delas você precisa fazer no automático, tipo passar a marcha, pisar nos pedais para dirigir, tipo para tocar um violão, você precisa ter a nota ali, na sua cabeça às vezes tá qual que vai ser a próxima nota, enquanto que o seu dedo faz sozinho a nota. Uhum. Você não precisa ficar calculando, agora é o dedo tal na corda tal, agora o dedo tal na corda tal, agora... Aí, meu irmão, você não sai do lugar. Então, o comportamento automático é bom por isso. Segundo, ele é bom para que tarefas que não tem nada de reforçador, vamos dizer assim, são aquelas tarefas que a gente não quer fazer, que a gente faz só por obrigação, fiquem menos cansativas. Para que eu não fique que o tempo todo ter que ficar pensando, agora está na hora de fazer tal coisa, que eu não gosto de jeito nenhum. E enquanto eu estou fazendo, eu vou pensando o quanto eu não gosto daquilo. Não, eu faço no automático, faço de maneira distraída. Isso ajuda? Ajuda. Dá exemplo o clássico de lavar a louça. Dificilmente você acha uma pessoa que fala, nossa, é gostoso demais lavar a louça. Na hora que chega a hora de lavar a louça, fala, que delícia. Vai lavando ali, nossa, como é bom sentir isso aqui. Dificilmente isso acontece. A maior parte das vezes a gente lava a louça porque é por obrigação, porque não tem reforçador nenhum naquilo. Se eu consigo lavar essa louça escutando uma música que está me ajudando a relaxar, pensando em uma outra coisa que é legal, pensando nisso, naquilo, fica menos doloroso fazer aquela tarefa. Verdade. Mais importante ainda, se eu faço aquilo todos os dias no mesmo horário,
aquilo vira um ritual que o seu corpo já vai fazendo automático. Então fica muito mais fácil. Se eu lavar a louça todo dia no mesmo horário ali, às vezes eu vou lavar sem nem ver. O exemplo clássico é o de escovar os dentes. Quando você vai ensinar a criança a escovar os dentes, ela não quer de jeito nenhum. Ah, tem que levantar aqui da cama ou do sofá, sei lá, com sono, ter que ir lá, pegar e pôr, não nego, tal, não quero e tal. Chega uma hora que se você faz todo dia no mesmo horário, e na hora de dormir você vai fazer todo dia no mesmo horário, que é na hora de dormir, aquilo vira automático. E aí, beleza, a criança se acostuma e às vezes ela nem lembra. Escovou o dente? Não sei, peraí. Ah, lembrei, escovei. Ficou automático, você escovou e você nem viu. Assim vai com outras coisas. Se você faz todo dia lavar a louça naquela hora, você lavou a louça? Nem sei. Ah, lavei, nem vi. Fica mais fácil. Então, o comportamento automático ele é bom por esses dois motivos. Primeiro, para você conseguir fazer coisas que exigem muita habilidade. Segundo, para que tarefas que não são nada reforçadoras fiquem menos difíceis de fazer. Agora, qual que é o problema? Quando eu uso esse comportamento automático em excesso, e aí eu passo a usar ele também no momento de lazer. Por quê? A gente faz muita coisa no dia que a gente não quer fazer? Sim. Todo dia a gente tem que cuidar da casa e com coisas que a gente não quer fazer. Às vezes no trabalho tem atividades que a gente quer fazer, tem atividades que a gente não quer fazer. Na vida em geral. Aí eu vou usando automático. Se eu vou só querendo ficar no automático, só querendo só fazer coisas e pensar em coisas que não são do aqui e agora, eu diminuo muito o meu estado de atenção plena, eu diminuo muito a minha percepção do que está acontecendo aqui e agora, e aí eu vou perdendo momentos de lazer, porque no automático o tempo passa mais rápido, já que eu não estou aqui. Então lavar a louça escutando uma música legal e pensando em outra coisa, passa muito mais rápido do que lavar a louça pensando, nossa, agora é esse prato. Agora é o outro prato. Pô, vai ser uma eternidade. Agora é o outro prato, agora é o outro talher, agora mais uma colher. Já pensou? Ninguém aguentaria. Agora, se eu vou e uso isso no lazer, que às vezes o que acontece com o excesso de tecnologia no uso, ou às vezes quando a gente tá buscando de fato se distrair, eu passei o dia inteiro escutando música para me distrair, agora que eu vou descansar, eu boto uma música para me distrair de novo e vou conversar com fulano prestando atenção na música. Ou então vou conversar com fulano boto um filme lá e vou mexer no celular enquanto o filme tá rodando. Eu não tô prestando atenção em nenhum nem outro, eu tô no automático, passando tempo de lazer. Aí o sábado e o domingo voam. Não sei porque que o sábado e o domingo passa tão rápido. Semana passa devagar, o sábado e o domingo passa tão rápido. Você passou o sábado e o domingo sem prestar atenção em momento nenhum no aqui e agora. Enquanto estava aqui e agora sol, aqui e agora um clima agradável, vento, você podia estar aproveitando o momento, pessoas que você gosta ao seu redor, você estava no celular vendo a notícia lá do Japão, vendo o que vai acontecer amanhã, o que aconteceu ontem, não sei o que. Não contemplou aqui e agora, o tempo passa mais rápido. Então, esse é um primeiro ponto, assim. É tipo aquele filme, não sei se você já assistiu, o Clique. Aham, perfeito. Ótimo exemplo. Ótimo exemplo. Então o cara ia passando, ia pulando todos aqueles momentos que pra ele era chato, ou eram ruins, ou tinha alguma coisa que ele não queria enfrentar, ele ia pulando. Quando chegou Pulou no os final processos. da vida dele inteira, ele, tipo assim, pô, mas eu já tô aqui, tô quase morrendo, cadê meus filhos, não sei o quê. O cara não viveu automático, né? Exatamente, excelente exemplo. Você trouxe um excelente exemplo. O que ele pega, a principal serventia do controle para ele é ele pular os processos. Sim. E infelizmente é o que a gente, quando para pensar, fala, não, pular processo não é bom. Se eu paro para pensar, pô, eu sou um adolescente, sou um jovem de 18 anos, acabei de me formar no ensino médio. Se eu paro para pensar, vamos pegar aqui duas escolhas básicas. Eu posso ir trabalhar num supermercado, largar tudo, trabalhar no supermercado e ganhar um salário mínimo, que com 3, 4 meses eu vou comprar meu PlayStation. Da hora. Ou eu vou ter que passar mais 5 anos estudando, fazendo uma faculdade, para depois procurar um emprego, depois começar a ganhar um salário que vai ser melhor, mas vai demorar mais. Se eu paro para pensar, beleza, é melhor eu esperar agora, fazer a faculdade e tudo mais. Mas muitas vezes a gente não para mais para pensar. A gente só vai no automático. No automático eu quero ir agora. Então eu não quero suportar processo. Então essa questão do comportamento automático é importante. A gente ter esse cuidado. Ele é bom para coisas que eu de fato não tem como eu evitar. Não tem como eu evitar, é um processo que é dolorido, não tem como eu evitar. Como cuidar da casa, às vezes, coisas de higiene, coisas relacionadas ao trabalho que não é o cerne do que eu quero trabalhar de fato.
Agora, é necessário ter o cuidado com o lazer. Aí vem um ponto importante que tem a ver com a procrastinação. Principal coisa que os terapeutas aconselham hoje em dia: rotina. Ter rotina é essencial para criança, para o adulto, para todo mundo. Aí todo mundo fala assim, beleza, sabe, mas eu não consigo ter rotina, é justamente esse o problema. E se eu coloco rotina, por exemplo, com horários, aí que fica pior, porque aí os horários vão me dando ansiedade. Meu Deus, eu não cumpri tal coisa e tal. Aí antes eu tava procrastinando. Agora eu tô procrastinando e tô com ansiedade. A questão da rotina não é por causa de horários. Horário é o de menos. O que a rotina vai te ajudar é na questão, primeiro, da ordem das coisas e justamente de tornar tarefas pesadas um hábito que fica automático. Então, não é importante que você faça tal coisa de tal hora a tal hora, por exemplo, estudar, que é um comportamento que às vezes é difícil manter. O importante não é tanto eu estudo todos os dias às 13 horas, entre as 13 e as 13h30. Eu não começo 13h01 e nem paro 13h31. É 13 e 13h30. Isso vai fazer grande diferença? Não. O ponto é, todo dia, na hora que acaba o almoço, eu automaticamente já vou lá, pego meu caderno, boto em cima da mesa, sento e começo a estudar. Isso aí vai te dar muito mais efeito para ficar mais fácil você estudar todo dia do que você concentrar no tempo. Você concentrar no hábito, no momento, na ordem das coisas. Vai te ajudar muito mais. Por quê? Qual que é a grande dificuldade que as pessoas trazem quando elas têm um comportamento assim que elas não conseguem manter? Tipo de estudar, de ler um livro e tudo mais. Sabe, eu não consigo começar. E é justamente não conseguir começar o mais difícil porque é igual um carro que vai pegar no tranco. A partida é o mais difícil. Depois que você pegou no tranco, você vai. O começar é o que é mais afetado quando aquilo já é automático. Porque você já começou e nem viu. Eu normalmente eu costumo me disciplinar de uma maneira assim, que me ajuda muito. Então, antes do meu lazer, antes de fazer algo que eu quero fazer, eu tenho que me libertar daquela obrigação. Então, se eu tenho que fazer um serviço da empresa, se eu tenho que cumprir uma obrigação ali, então primeiro eu vou fazer ela e depois eu tenho o dia inteiro, todo momento livre para mim. Porque quando você inverte essa ordem, aí vamos lá. Eu deitei e falei, agora eu vou ver um filme no Netflix. Ou uma temporada, aí você sai de um episódio, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, né? Exatamente. Aí, eu vou fazer uma coisa prazerosa. Você largar isso, sabendo que você tem que sentar, que você tem que trabalhar, que seja no sábado, seja no domingo, é uma coisa que não é todo dia que você está com disposição para fazer, mas você precisa fazer. Exatamente. E você está tornando mais difícil ainda aquela parte que é mais difícil, que é o começar. Porque uma coisa é você estar aqui neutro, acabei de tomar um café, não estou com estímulo nenhum, vou pro estudo. Outra coisa é você tá numa coisa que tá te dando muito reforçador ali, um filme, igual você falou, uma Netflix e tal, sair disso para ir pro estudo. Pô, você tá tornando mais difícil Sim. Aquilo que já é o mais difícil. Agora veja, do seu exemplo, o ponto principal é a parte do lazer vir imediatamente após a tarefa. Pô, acabei, agora beleza, meu irmão. Agora eu vou pro meu lazer, o que eu gosto de fazer. Por quê? Como eu disse, aquilo você associa sempre a ser daquele jeito. No fim, você já começou sem ver. Como eu disse, eu não vou focar às vezes termina sem ver também. Porque, igual você estava falando do automático. Tem hora que eu faço o processo no automático Sim. e eu termino no final e falo, cara, deixa eu conferir, deixa eu ver se eu vi isso tudo mesmo. Você olha e fala, cara, já acabei. Tipo assim, Exatamente. Será que eu acabei mesmo? Será que eu não pulei nada, não? Eu dou uma conferida às vezes de volta. Eu vou, abro de novo e falo, não, deixa eu ver aqui, cara. Aí eu olho lá e falo, não, realmente eu terminei. Então, de vez em quando, até o automático vai que você tem até dúvida no final. Você Exato. Tem paciente que eu falo, eu faço um exercício que é o seguinte, ó, você vai fazer o exercício dos 10 minutos. Você vai marcar só 10 minutos que você vai só começar. Se depois de 10 minutos você não animar, você pode largar. Aí às vezes ele fala assim, sabe, não deu certo, porque eu ia, sentava pra estudar, ficava 10 minutos, depois de 10 minutos dava vontade de largar e eu saía. Eu falo, cara, não quer dizer que não deu certo. Porque o que a gente tá treinando é justamente a sua habilidade de simplesmente ficar automático, o comportamento de começar, no sentido de começar o básico mesmo, sentar na cadeira, pegar e abrir o livro. Quando isso fica automático, é muito mais fácil. Às vezes você nem começa a estudar, mas todo dia, pela força do hábito, você acabou de almoçar, sentou, na hora que você vê assim, eu vou estudar. Cara, eu já tô sentado aqui, já tô com o caderno aberto, nem vi. Você pegou o caderno aonde? Não sei. Na hora que eu vi, já tava aberto aqui na minha mesa, já tava sentado aqui, nem vi. Automático. Você já tornou a parte mais difícil, que é o começar, mais tranquila. Daí pra frente é mais fácil de seguir. Então, essa parte do automático é muito importante. Isso é uma questão, por exemplo, que a televisão ajudava um pouco mais. A parte de programação, você não ter o controle.
tá passando o programa naquela hora. Então, todo dia eu vejo o programa naquela hora. Beleza, isso fazia bem. Até para a questão da ansiedade, você não ter o controle absoluto, não entrar num ciclo ali e depois não conseguir sair. Tanto para a questão de você organizar essa rotina. Então, a minha geração... eu quero ver Chaves, eu tenho que esperar acabar a Casa de Família. Por mais que eu ficava com raiva, queria quebrar a televisão pra acabar logo Casa de Família, pra começar Chaves, que não começava nunca. Mas eu era uma criança que tinha que esperar, meu irmão. Minha mãe não ia dar um jeito de mudar o controle lá e começar Chaves. Não, eu tinha que esperar. Era o SBT, era o Silvio Santos que decidia. Então, a questão do streaming às vezes tem esse problema. De, não, eu tenho um controle aqui, então eu vou, se quiser ver, hoje eu tô afim de ver 10 episódios, eu vejo 10, amanhã eu tô afim só de um, eu vejo só um. É justamente o que a gente está falando de rotina. A questão da rotina não é seguir horários. Seguir horários, focar em horários vai aumentar a sua ansiedade. A questão da rotina é você ter uma ordem e você fazer as coisas mais ou menos sempre no mesmo momento, na mesma ordem, para que aquilo que você não gosta de fazer, você já faça do jeito automático. Na hora que você viu, você já fez. Você não tem que ficar pensando, tomando a decisão toda hora. E agora? Agora eu vou lavar a louça ou agora eu vou fazer tal coisa? Sempre vai ser melhor outra coisa. Sempre vai ser melhor. Agora eu vou estudar ou eu vou ver mais um filme? Pô, meu irmão, sempre vai ser mais legal ver mais um filme. Você não vai querer estudar nunca desse jeito. Então você já começar e fazer as coisas que não são legais do dia de maneira automática, sem nem ver. E ao mesmo tempo te dá a segurança de que vai ter um momento do dia que você vai ter aquele lazer, vai ter o episódio que você vai assistir, ou vai ter a tal coisa que você gosta. Porque esse é outro fator. Muitas vezes a pessoa desanima porque ela sabe que aquele trabalho vai ser longo e ela fala assim, beleza, eu vou começar a fazer assim que eu acabar aqui, mas aí eu não sei se eu vou acabar hoje. E se eu acabar e for muito tarde, aí eu pulo meu lazer. Aí eu vou só trabalhando, aí vem a questão de burnout e tudo mais. Então também te dá essa segurança. Não, todo dia, na minha época, todo dia 6 horas, acabou Casa de Família, começa Chaves. Eu tinha essa segurança, por mais que às vezes ficava com raiva da minha mãe ali, você tem que fazer o dever. Tava com raiva que tinha que sentar e fazer o dever? Tava, mas tinha segurança de que não, beleza, mas daqui a pouco eu acabo e começo o Chaves, show de bola. Agora, se não, se é assim, eu vou estudar na hora que eu der vontade e vou ver coisa na hora que der vontade, aí, meu irmão, nunca vai dar vontade de estudar, sempre vai dar vontade daquilo que é dopamina rápida, daquilo que é mais reforçador mais rápido, vamos dizer assim. Então, a procrastinação eu posso entender como uma fuga, então, uma estratégia de fuga, né? Dessas emoções desconfortáveis, né, sabe? Sim, esse é o outro problema. O primeiro problema é, como a gente falou, a procrastinação ela acaba sendo uma questão de falta de rotina, de você não conseguir mais ter uma rotina saudável, você fica à mercê das suas vontades, e as suas vontades ali mais a curto prazo, elas sempre vão querer coisas simples e você não vai querer mais respeitar processos. E só um detalhe rapidinho. É até engraçado a gente falar disso, né? Que a rotina, ela pode também ser uma coisa boa. Pode. E em outros momentos é uma coisa que gera desgaste, né? Você fala, porque a rotina, tô cansado dessa rotina, queria mudar, mas a rotina também é boa em alguns momentos, como esse aí que a gente acabou de falar, né? Com certeza. A maioria dos psicólogos, se for hoje em dia, eles vão falar do quão importante é ter uma rotina. Só que, como eu disse, as pessoas às vezes ficam postando isso muito também e não sabem o como. Aí foca em coisas, como eu disse, horário, não é o ponto. O ponto da rotina é você fazer as coisas mais ou menos na mesma ordem e no mesmo tempo ali, digamos assim, não no sentido de horário, mas no sentido, né, de à tarde, tal momento do dia, melhor dizendo, porque isso, como eu disse, vai facilitar os comportamentos que você não está tão afim, você fazer de maneira automática. E aqueles que você tá afim, você conseguir ter na sua mente que eles vão chegar e eles não vão, você não vai deixar de curtir só porque você vai trabalhar agora. Perfeito. Aí veja, esse é o primeiro ponto que faz bem você ter rotina na questão da procrastinação. Esse é o primeiro ponto que a procrastinação afeta. Você passar a ter cada vez mais rotina focada só no prazer temporário e não conseguir mais fazer coisas simples, porque não consegue tolerar o mínimo processo ali. O segundo ponto é nessa questão das emoções, que muitas vezes a gente troca emoções que eu não quero vivenciar por comportamentos, por aplicativos, por questões, por tecnologias que vão, de fato, estimular o meu cérebro a ter respostas até hormonais diferentes e vai fazer com que eu pare de sentir aquilo no momento. Vai me ajudar naquele momento? Vai, eu tô ansioso, vou entrar no Instagram aqui, ver um monte de meme, vou dar um monte de risada, pô, vai ser maneiro demais. Resolveu a minha ansiedade? Não resolveu. Por quê? Aquilo ali vai ficar na sua cabeça de todo jeito. Vou dar um exemplo muito clássico. As pessoas às vezes estão passando por um problema e falam assim, sabe, eu achei a solução para o problema.
Eu não quero mais ficar pensando sobre a decisão que eu vou ter que tomar. Então agora, toda vez que me vem na cabeça assim, nossa, eu tenho que tomar essa decisão, eu vou e falo pra mim mesmo assim, não vou tomar essa decisão, não vou pensar sobre isso. Sabe? Funcionou? Aliás, aí eu falo, funcionou? Falo, então, cara, não, acabou que eu fiquei mais ansioso, não sei o que e tal. Eu digo, lógico, porque pensa, eu tenho uma decisão. Aquela decisão coloca em mim várias emoções, ansiedade, eu fico inseguro, eu fico com medo mesmo, às vezes eu nem, não é nem medo do inseguro, não é medo que eu não sei, é medo do que eu sei, das consequências que eu sei que podem vir. Aí eu vou e tento simplesmente mascarar elas não pensando naquilo, entrando num ciclo dopaminérgico de um celular ou de uma coisa ou outra qualquer. Aquilo não vai sair da minha mente, eu estou simplesmente, na verdade, focando cada vez mais em coisas que não são aqui agora, não são reais, e, ao mesmo tempo, deixando de ter momentos em que eu estou focado no aqui e agora. Sendo que, quando eu tenho que tomar uma decisão, qual que é o problema? As emoções, elas vão trazer mensagens que não são a realidade. Então, por exemplo, eu estou aqui e eu tenho que conversar com o meu chefe. Meu chefe me chamou para conversar amanhã. O que a ansiedade vai me dizer? Ih, vai ser mandado embora. Ih, vai brigar com você por causa disso e daquilo. Ih, você fez alguma coisa. Pô, eu tô pensando aqui, não fiz nada. Não, mas a ansiedade vai dizer que você fez. Às vezes você realmente não fez nada, mas a ansiedade vai botar minhoca na sua cabeça de que você fez. Tem alguma coisa, eu esqueci algum ar-condicionado ligado, alguma coisa eu fiz, porque não é possível. Todas essas mensagens são fruto da emoção. Elas não estão na realidade. E assim que a emoção passar, essas mensagens também vão cair por terra. Então, a ideia de que eu vou ser mandado embora, minha emoção está aqui dando certeza de que eu sou um empregado ruim. Na hora que a emoção passar, eu não vou mais pensar que eu sou um empregado ruim, ou seja, é conclusão emocional, não é real. Como que eu combato uma coisa que é emocional e não é real? Eu combato com realidade. Então, peraí, deixa eu olhar de novo os meus relatórios, deixa eu focar no que está acontecendo aqui agora. Eu sou um cara que está aqui com o meu trabalho entregue, com isso e isso aqui, isso é a realidade. Se eu saio, em vez de focar na realidade, em vez de focar no que está acontecendo aqui agora, no que eu fiz, no que eu faço, naquilo que eu consigo perceber pelos meus 5 sentidos, e foco só no que é fora da realidade, eu vou deixar de pensar nisso, vou parar de pensar nisso, eu estou tentando ganhar das mensagens emocionais no campo delas, no campo do que é imaginário, não do que é real. Aí eu vou só dar mais pano pra manga. Quanto mais tempo eu passar sem focar em aonde eu estou, no que está acontecendo, depois eu vou explicar um pouco melhor sobre o conceito de atenção plena, que é o contrário do comportamento automático, mais eu vou estar piorando a minha situação nesse aspecto de a emoção voltar mais forte. Então, quando a gente usa da procrastinação no sentido de dopamina rápida ali, no sentido de ficar buscando formas de distrair para não pensar na minha ansiedade, no meu medo, na minha insegurança, na verdade eu tô só adiando o sofrimento que vai voltar muito pior depois. E como que nós podemos recuperar o controle disso tudo aí? Muito bom. Aí eu falei das coisas boas do comportamento automático. Agora eu vou falar das coisas ruins. A parte ruim, como eu já disse, a parte do lazer, né? Quando a gente troca lazer pelo automático. E principalmente, existem momentos que eu preciso ter atenção plena para poder fazer com que as minhas decisões sejam mais reais. Por quê? No automático, eu tô aqui, mas não tô aqui. Então eu tô aqui, vamos supor, tô aqui conversando com você e tô pensando no jogo lá de futebol. Na Copa, no quanto eu tô feliz que a Argentina perdeu. Vamos dizer assim. Foi bom, né? Foi bom. Foi bom. Argentina e croata. Enquanto tem croata e argentino triste, a gente fica feliz. Mas veja, eu tô aqui e não tô aqui. Tô num comportamento automático. Beleza, mas e se surge uma demanda aqui que eu preciso tomar uma decisão agora? Se você chega e fala pra mim assim, Sávio, então beleza, agora a gente vai ir pra tal lugar, você quer tal coisa ou quer tal coisa e eu preciso tomar uma decisão. Às vezes eu vou estar com... As minhas emoções vai bater forte, por exemplo, se for uma decisão importante, vai bater a ansiedade, e a ansiedade vai me dizer um monte de coisa que é desconecta da realidade. Então você fala assim, Sávio, a gente vai viajar amanhã a tal lugar. Vou pegar o exemplo da viagem. A gente vai viajar amanhã para tal lugar. Vai vir a minha ansiedade, às vezes, um medo de andar de avião e falar, cara, esse avião vai cair. Esse avião vai cair, mano. Vai não. Recusa essa viagem aí que esse avião vai cair. A ansiedade vai dizer pra mim. Isso é real? Não. Qual a chance de eu pegar um avião agora e ele cair? Baixíssima. Na realidade dos fatos é baixíssima. Pode acontecer? Pode, mas é baixíssima. A realidade é que a chance é baixíssima. Mas a ansiedade na minha cabeça vai estar dizendo o quê? Que essa chance é altíssima, que vai cair, que vai cair. Como é que eu vou
não sucumbir diante dessa mensagem para tomar a decisão mais assertiva. Pegando esse exemplo, a decisão mais assertiva é aceitar a viagem porque é uma proposta de negócio que vai ser muito boa. Como é que eu vou parar, pensar, tomar a decisão correta, ao invés de sucumbir diante do que a emoção de ansiedade está dizendo e tomar a decisão, às vezes, que depois eu vou me arrepender. A minha ansiedade está dizendo que o avião vai cair, então não vou não, que o avião vai cair. Aí eu vou e perco a oportunidade. Como que eu faço para evitar isso? Se é uma coisa que não é real, é só o que a emoção está dizendo, eu preciso focar no que é real. Ou seja, em tentar entrar em estado de atenção plena. Não é ficar repetindo para mim mesmo. Não, é só a ansiedade que está dizendo. Não vou pensar nisso, não vou pensar nisso. Eu estou tentando tapar sol com a peneira. Não vai dar certo. Eu preciso justamente entender que está dizendo isso é ansiedade, é uma coisa que não é real. Deixa eu focar no que é real. Eu sou um cara que está aqui conversando com outra pessoa que me fez uma oferta bacana e a gente vai viajar de avião. Quantos por cento dos aviões, na realidade dos fatos mesmo, se for preciso eu pesquiso, tudo que eu puder aguçar meus sentidos vai ajudar nessa parte. Então, se for preciso, eu pesquiso, eu olho no celular, eu leio, eu entendo, eu uso da minha visão, do meu tato, para entender tudo aquilo ali que está acontecendo aqui agora. Aqui e agora eu sou um cara que vai viajar num avião que tem chances baixíssimas de cair, e isso é que é a realidade. Então, eu me coloco em situação que a gente chama de atenção plena, que é quando eu estou focado no aqui e agora. Eu estou sentindo o clima do que está acontecendo. Esse é o grande remédio para eu não ficar justamente à mercê de decisões emocionais. Só que aí tem um ponto. Atenção plena é uma habilidade. Você se colocar nesse estado de aqui e agora é uma habilidade que a gente vai perdendo quando a gente não pratica. Então, se eu passo o meu dia todo em comportamento automático, eu passo o dia só, eu faço tudo ouvindo música, eu faço tudo distraído, eu faço tudo pensando na Copa do Mundo, eu faço tudo pensando no ontem, no amanhã e nunca no hoje, fica mais difícil de numa hora que eu preciso, numa hora que está numa reunião e que o chefe me faz uma pergunta importante, opa, peraí, deixa eu focar no aqui e agora. Fica mais difícil, eu não pratico. Então, uma das coisas que a gente trabalha muito, que é considerado o ouro da psicologia nova, é o conceito de mindfulness, de atenção plena, nesse sentido de você treinar a sua habilidade de ligar e desligar. Um exercício que eu passo muito, o de escovar os dentes prestando atenção em cada detalhe. Sabe por quê? Qual que é o único jeito que a gente consegue... Qual que é o único meio da gente ter contato com o que está acontecendo aqui e agora? Os 5 sentidos. Não tem outra forma. É através de 5 sentidos. Tem gente que diz que tem 6º sentido, mas não vamos entrar nisso. Eu ia falar de intuição aquela hora que você falou de ansiedade, mas tá bom. Mas vamos trabalhar com o que a gente tem de... A mulher tem o 6º sentido, viu? Pois é. Algumas coisas, tá? Pois é, mas não vou entrar na polêmica. Homem, eu acho que é mais difícil, porque a gente, se fizer 2 coisas na cozinha, a gente queima arroz, não é assim? Aí o comportamento automático não é tão bom. Aí a gente tem que treinar o automático. Mas veja, é os 5 sentidos. Eu preciso aguçar os meus sentidos para poder ter contato com a realidade. Eu só consigo ver onde eu tô se eu conseguir ver. Eu só consigo sentir onde eu tô sentado, o que eu tô tendo contato, se eu tocar de fato. Só consigo sentir o cheiro se eu cheirar as coisas. Então, 5 sentidos são o que faz ali eu ter contato com a realidade. Quando eu pego e coloco pro paciente assim, olha, você escova dente 3 vezes por dia? Beleza. Você vai tentar escovar os dentes prestando atenção em cada coisa que está aguçando os seus sentidos. É bom porque tem estímulo no escovar os dentes, a pasta tem gosto forte, tem cheiro forte, tem a questão motora, né? Você vai estar sentindo ali e tal. Então, eu falo, você vai tentar escovar os dentes prestando atenção em cada detalhe. Fica mais fácil você prestar atenção quando você tem estímulo, como eu disse. A pessoa vai pelo menos 3 vezes por dia, de maneira voluntária, obrigar o seu corpo a desligar do automático e focar no aqui e agora. Isso é um treino. 3 vezes por dia ela faz isso, é um treino. Aí, às vezes eu ainda falo, ó, se você não conseguir, às vezes o que acontece muito? Eu falo, sabe, eu começo ali, aí eu começo prestando atenção, depois já vem o automático, na hora que eu vejo eu tô pensando em outras coisas. Porque escovar dente é uma coisa que a gente faz pensando em outras coisas. Eu falo, beleza, faz com a mão esquerda. Aí deu ruim. A mão esquerda não tem a mesma habilidade motora. Então, se você faz distrair, das duas, uma você vai errar, ou você vai parar e fica assim, ó. Então, é meio que uma forma de obrigar o seu cérebro a prestar atenção no aqui e agora. Você treina isso 3 vezes por dia. Fica muito mais fácil de você ter esse controle para numa reunião, numa situação importante, numa reunião de família que você tem que tomar decisão, você conseguir, opa, peraí, agora eu preciso parar de pensar no jogo da Argentina, nos argentinos chorando, e tem que pensar naqui e agora. Eu preciso resolver essa situação onde eu estou. Eu estou numa reunião importante, tendo que tomar uma decisão importante.
Se o meu cérebro já está treinado a isso, fica mais fácil dele fazer isso. São 2 treinamentos que eu passo. O do escovar os dentes, porque aí você tem 3 quantidades por dia. E às vezes quando o paciente fala assim, sabe, eu até consigo focar no aqui e agora, mas depois minha mente divaga muito. Aí eu passo do banho. Banho geralmente é um pouco mais longo do que escovar os dentes. Mas também tem muito estímulo, também tem cheiro, também tem toque, também tem tudo. É uma forma de praticar para que você sustente esse estado de atenção plena. E são 2 coisas que a gente faz totalmente automático. No banho, você tá ali tomando banho, daqui a pouco eu passei shampoo. E vou ter que passar de novo. Passei 2, 3 vezes, esqueci se eu passei shampoo ou não. Porque eu tomo banho pensando em tudo. O condicionador. Eu sempre fico na dúvida. Já passei ou não? Aí pega o cabelo assim, tá meio assim, mas não sei. Vamos passar de novo. Vou passar de novo. Passa 3 vezes já o shampoo e o condicionador. Então, é justamente treinar a habilidade. Comportamento automático é bom em 2 pontos, mas ele tem seus defeitos. A gente ter a habilidade de focar no aqui e agora, às vezes tem gente que chama isso de controle da mente, é você simplesmente ter essa habilidade de conseguir sair da distração e vir para o aqui e agora. É uma habilidade que precisa ser treinada. Praticar isso durante o dia com pequenas coisas é importante, é uma coisa que eu acabo usando. Mas o grande ouro do Mindfulness é isso, é você conseguir focar no aqui e agora para que você não tente fugir do que a emoção está te dizendo, mas você compreenda que ela não é a realidade. Você está aqui dizendo que provavelmente vai acontecer tal coisa, eu não vou dizer assim, não vai acontecer. Eu vou dizer, provável, mas não é que acontecerá. Ser provável é diferente de ser real. Ser real eu testo em contato aqui agora. Eu estou aqui agora e eu vou buscar informações, eu vou entender onde eu estou, vou entender o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo, e isso já vai ser filtro para que o que a emoção está dizendo, que às vezes não tem nada a ver com a realidade, eu consigo entender que é só o que a emoção está dizendo. Não vou silenciar ela, mas vou deixar ela passar, entender que é só o medo dizendo, é só a ansiedade falando. E o do cubo mágico, como é que é essa daí? Conta aí um pouquinho aí pra gente aí. Você tava me falando aqui antes da gente começar, né? Até trouxe pra mim um de presente aí, ó. Eu acho que esse aí deve ser bem mais fácil, rapaz, do que aquele outro maior. Eu vou tentar fazer isso aí, viu? Vou tentar aprender esse processo aí. Tá vendo só? O cubo mágico é um presente. É uma coisa que eu uso muito na prática clínica e, assim, ele treina várias habilidades, mas um ponto central que eu aprendi com o cubo mágico é a questão de como que a gente pode treinar essa parte de processo. Então, hoje em dia eu atendo menos crianças por causa da correria, por causa dos projetos e tudo mais. Mas atendendo muita criança era a principal ferramenta que eu usava para treinar a tolerância a respeitar processo. O cubo mágico, para quem não sabe, ele tem jeitos de montar através de algoritmos, que são sequências que você precisa decorar. O 3x3, que é aquele mais comum, mais famoso, que quase todo mundo tem um em casa, ele tem vários algoritmos, né? São 7 passos, pelo menos, no que eu sei. Esse ele é um pouco mais simples, ele tem 2 algoritmos principais. Só que, olha um teste bacana que eu faço. Se você pegar esse cubo e repetir um movimento, 4 movimentos, na verdade, em sequência, 6 vezes, ele vai se desmontar e montar sozinho. Vou dar um exemplo aqui. Você pega, ó, joga esse movimento, desce ele, volta a parte de cima, sobe o direito. Ele está meio que desmontado. Se eu fizer isso mais 5 vezes, ele vai montar. Ó, fiz o mesmo movimento mais uma vez. Fiz o mesmo movimento mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Ele montou. Eu desmontei e montei, só que só repetindo o mesmo movimento. O que acontece muito? Eu chego, faço isso para um paciente. Ele fala, nossa, tio, que legal. Montou e desmontou. Quer aprender? Quero. Eu vou ensinar ele a fazer esse movimento. Ele acha maneiro. Que maneiro, aprendi. Montei e desmontei o cubo. Aí depois eu falo, só que isso não é montar e desmontar. Isso é você repetir os mesmos movimentos. Montar e desmontar, a gente vai precisar estudar os algoritmos para você pegar um cubo de qualquer jeito e montar. Aí o que acontece? Ele fala, beleza, quer aprender? Quero, tio. Então vamos lá, vamos aprender. Aí pega um papel, anota, você tem que dar nome aos movimentos, decorar os algoritmos e tudo mais, praticar. O que acontece? Começo, é difícil. Não, vamos voltar para aquele jeito, que é só pegar, montar, desmontar e montar rapidão, repetir a mesma coisa? Por quê? Porque a gente vai pular processo. Cada vez mais, às vezes, as pessoas trazem assim, meu filho ele não tolera bem frustração, não tolera bem, ele tá ficando antissocial e tudo mais. E às vezes, como eu disse, não é nem a questão da frustração, não é nem a questão de habilidades sociais, é a questão de respeitar processos, cara. Porque eu quero pular a etapa. Se eu consigo aprender o cubo mágico a montar e desmontar só usando esse algoritmo,
eu vou querer viver esse momento, esse frisson toda hora, ao invés de respeitar o processo de fato, montar o cubo mágico de verdade. Então eu consigo fazer com que você, Juliano, que nunca pegou num cubo mágico, pegar ele aqui e com um dia você já tá fazendo isso que eu faço aqui? Consigo. Agora, eu consigo fazer com que um dia você seja um cara que sabe montar esse e o 3x3? Não, cara. Você vai ter que treinar, vai ter que estudar, vai ter que respeitar o processo. Só que essa é uma habilidade. A habilidade de respeitar processo é uma habilidade que é fundamental para o ser humano se motivar a fazer coisas grandes na vida, como estudar, como eu disse, como desenvolver habilidades, como aprender coisas que não são simples. Só que se a gente às vezes se rende à dopamina rápida das novas tecnologias, a gente acaba perdendo essa capacidade. Então eu trouxe aí para ilustrar esse cuidado de que pular etapas às vezes pode mascarar as coisas, mas a gente precisa de fato evitar esse pular etapas e treinar cada vez mais a nossa habilidade de tolerar processos, porque, como eu disse, as grandes coisas que o ser humano faz exige tolerar processo. Não tem nada grandioso que o ser humano faz que ele aprende primeiro. Um grande jogador não vai jogar bola com um dia de futebol de treino. Um engenheiro não vai aprender a construir um prédio em um dia. E por aí vai. É isso. Sabe, deixa uma reflexão final aí pra gente sobre essa questão que a gente falou, né, em relação às tecnologias, em relação também à procrastinação, à ansiedade. Perfeito, perfeito. Bom, como eu disse, a gente não tem que condenar tudo. Eu vou dizer assim, as orientações que eu passo nas tecnologias, quanto a essa questão das tecnologias, elas são diferentes. Primeiro, investir no seu tempo de atenção plena. Você precisa ter essa habilidade de focar nas coisas aqui e agora. Então, sabe, eu não gosto de lavar louça, eu não gosto de passar pano na casa, eu faço essas coisas ouvindo música e tal, toco lá, Cê Tá Doido, o álbum novo e vou ouvindo e tal. Beleza, faz parte, tudo bem, você está simplesmente usando do comportamento automático para uma coisa que você não gosta de fazer. Mas pense sempre, se você está numa atividade de lazer e está trocando uma atividade de lazer para ficar distraído, foque em ter o seu lazer em atenção plena. Por quê? Não prestar atenção no que está acontecendo quando está acontecendo coisa chata, beleza. Mas você não prestar atenção no que está acontecendo quando é um momento que é para você prestar atenção de fato, quando é um sábado, é um domingo, que você está com a sua família, que você está com seus amigos, você substituir isso pela dopamina rápida das novas tecnologias vai te atrapalhar muito. Então, por exemplo, coisas de casa. É diferente você passar um pano de você ir tomar um banho no fim do dia para relaxar. Então, se você passa um pano ali que você detesta, que você está fazendo só o ódio, ouvindo uma música para se distrair, beleza. Agora você vai tomar um banho para relaxar no final do dia e você bota uma música e vai pensar nas coisas do trabalho, vai pensar no que aconteceu ontem. Você está deixando de aproveitar uma parte que é lazer e descanso para sair desse lazer e descanso, que no caso é o banho, mais cansado, mais irritado e sentindo que passou rápido, que agora você já vai ter que voltar pro celular e resolver demanda do trabalho e nem deu tempo de tomar banho direito. Então, primeiro ponto, cuidado com o automático na parte de lazer. Tente focar para que o seu lazer seja o mais bem aproveitado e principalmente com alto índice de mindfulness. O que é mindfulness? Você estar atento no aqui e agora. É uma coisa que ajuda muito, um exemplo, assim, abro um parênteses aí. Mindfulness ajuda muito a pessoa que está com problema de insônia. Porque o básico do básico é o quê? Eu estou ali deitado para dormir. O meu cérebro tá o quê? Tá pensando no problema de amanhã, ou tá pensando no que eu falei ontem, tá pensando no de que vai acontecer tal dia e tal. Sendo que, como que eu vou combater isso? Eu vou ficar aqui assim, ó, não pensa mais nisso, não pensa mais nisso, não pensa mais nisso. Não, eu tô justamente combatendo uma mensagem que não é real, que não tá aqui agora. O meu chefe não tá aqui deitado na minha cama comigo. Pelo menos assim eu não espero. O meu problema não tá explodindo aqui agora. A minha demanda, o meu contrato que eu vou ter que fazer não tá aqui dormindo do meu lado aqui um monte de papel. Eu estou num ambiente confortável, numa cama confortável, num ambiente escuro, tudo propenso para eu dormir. Isso é a realidade. Isso é o real. O que está na minha cabeça não está acontecendo aqui agora. Então, a atenção plena é justamente você focar de que você está vivenciando um momento que é diferente do que a sua emoção está dizendo. O que a sua emoção está dizendo é mentira? Não, o que a minha emoção está dizendo é mentira, não vai acontecer tal. Não, não é mentira. Só que ela não é real, aqui e agora. Não está aqui agora, meus relatórios não estão aqui, meu chefe não está aqui, meu problema de amanhã não está aqui agora. Então, combater
essas ideias que as emoções trazem através de atenção plena é isso. Não é negar o que a emoção está dizendo. É aceitar o que a emoção está dizendo, mas confrontar ela com a realidade. Está acontecendo isso aqui agora? A realidade é essa? Não. A realidade é que eu sou um cara num ambiente todo propenso para dormir, fisiologicamente tudo certo para eu dormir, num ambiente confortável e tal, tudo para eu dormir agora, e não tem nada que eu possa fazer agora a não ser dormir que vai me ajudar a resolver o problema. Beleza, combati a mensagem, não tentei negar o que a mensagem emocional está dizendo, mas usei a realidade como arma para enfrentar ela. Então, atenção plena, principalmente nos momentos de lazer. Na parte de procrastinação, ter esse cuidado com rotina, não na questão de horários, não na rigidez de horários, mas com a questão de seguir padrões, fazer as coisas quase sempre ali numa mesma ordem, no mesmo momento do dia, para que fique automático, principalmente os comportamentos que você não quer fazer. E mais do que isso, para que gere a segurança no seu cérebro de que aquele momento de lazer vai vir. Streaming é muito difícil você ter controle. Então, se for possível, sabe, não tem mais TV lá em casa, é tudo streaming mesmo. Tentar ver um mecanismo para que você, de fato, tenha ali disponível um episódio por dia. Ou 2, se é um episódio curto, eu tenho 1 hora e tal, vou botar 2 episódios por dia. Mas beleza, vai ser sempre na mesma ordem, no mesmo momento do dia, seguindo um padrão. É isso que faz com que o seu cérebro fique menos ansioso, menos à mercê da vontade que dá ali na hora, e fique mais fácil. Sobre estudo especificamente, que é o que a maioria das pessoas que me procura sobre procrastinação fala, sabe? O meu negócio é estudar. Tem 2 pontos. Quando você faz o estudo todo dia, mais ou menos no mesmo momento, do mesmo jeito, na mesma ordem, você associa o seu comportamento de sentar e estudar à rotina e não à motivação. Então, quando eu fazia orientação dos estudos na época da pesquisa da UFES, às vezes chegava para mim e falava assim, sabe, eu me propus a estudar todo dia depois do almoço, entre o almoço e tal coisa. Só que ontem eu estava animado a estudar e estudei mais. Pô, me deu um ânimo e tal, foi muito bom sua orientação. Eu falo, cara, mas eu te oriento ao contrário. Mesmo dando hábito, dando ânimo para estudar, não estuda mais não. Estuda o que você se propôs. Para que você justamente não associe a sua linha de estudo à sua motivação. Porque beleza, ontem me deu um ânimo, eu fui lá em cima. E amanhã que eu tô desanimado, então não estudo nada. É justamente o que a gente quer evitar, que é fazer com que a sua linha de estudo esteja associada àquilo ali. E aí, às vezes, muitos pais chegam para mim e falam, sabe, meu filho não tem hábito de estudo, mas ele tira notas boas. Eu não sei se eu cobro ou se eu não cobro. Eu falo, a questão do hábito de estudo não é só para ele tirar notas boas. Até porque notas boas não é tudo se você for olhar o que a criança de fato precisa aprender. O ponto é, o hábito de estudo é para que a criança tenha esse comportamento automático. E aí, conforme ela vai crescendo, ela não vai ter que pensar, agora é a hora de estudar. Agora é a hora que eu vou ter que largar meu celular e sentar na cadeira e, meu Deus do céu. Não, na hora que ela viu, eu já tá lá sentada. Eu faço isso aqui no automático. E a força do hábito é uma coisa que funciona muito. Então, procrastinação, rotina, mas não precisa. O remédio é a rotina de fato, mas não se apegue ao horário, se apegue à ordem das coisas e fazer as coisas todo dia, mais ou menos numa mesma ordem, mais ou menos no mesmo momento, para que fique automático. Para que coisas que não são gostosas naturalmente, vamos dizer assim, que você não olhe e fale, nossa, que vontade de fazer isso, você faça sem precisar pensar, sem precisar tomar aquela decisão. E o terceiro ponto, então, falei da questão, né, da procrastinação, desse remédio relacionado à rotina. Falei da questão da gente conseguir ter cuidado com as redes sociais, com o hábito. Aliás, falei da questão também do mindfulness, né, de você ter atenção plena e não negligenciar principalmente a parte de lazer. E, principalmente, a questão da substituição não só do lazer, mas dos vínculos sociais e dos hobbies. Porque são coisas que a tecnologia tenta substituir, mas ela não pode. Não faz bem que ela substitua. Então a tecnologia tem que facilitar, principalmente na parte logística. É mais fácil eu ligar para um amigo do que eu ter que viajar para ver ele. Pô, beleza, vou ligar para caramba. Agora, também é mais fácil eu ficar jogando no celular ao invés de sair e conversar com um amigo ou de ligar com um amigo. É mais fácil. Mas aquilo não vai te descansar, não vai fazer com que você se sinta bem e não vai fazer com que você sinta que aproveitou o tempo. Pelo contrário, você vai sentir que o domingo passou mais rápido e que você está cansado do mesmo jeito para conversar segunda-feira. Então,
Cuidado com a substituição. As tecnologias elas têm que facilitar aquilo que faz bem ao ser humano. Contato social, exercício físico, rotina até certo ponto e propósitos, coisas que ele está buscando para a vida dele. Se a tecnologia está facilitando isso, beleza. Agora, se ela está substituindo uma dessas coisas, aí é necessário ter esse cuidado. A grosso modo, na parte mais difícil que é redes sociais, evitar o scrolling. Essa é uma dica que eu faço que é mais prática. Evitar ficar ali passando sem rumo, sabe? Porque ali você está tentando substituir justamente isso, procurando uma coisa que vai liberando dopamina para você rápida e ao mesmo tempo infinita. Não, cara, se você vai dedicar um tempo a isso, vai já com uma ideia em mente. Eu vou aqui no YouTube, eu vou pesquisar as coisas, os assuntos que eu sou interessante e vou procurar algo específico. Se eu tô aqui na rede social, eu vou procurar, eu vou checar os stories das pessoas que são meus amigos e tal e tudo mais. Agora, entrar no feed infinito e ficar ali só rolando esperando coisas sem ter uma coisa só para passar o tempo mesmo, você tá de fato fazendo o tempo passar. É um tempo que você poderia estar aproveitando? Ah, não, sabe? Eu estou aqui no consultório médico, é 40 minutos de espera. É um tempo que eu vou perder de qualquer jeito. Beleza. Agora, pô, é sábado, é domingo, você está de folga, você vai passar 3 horas ali perdendo tempo, vai te fazer falta 3 horas de descanso? Pô, vai fazer falta demais. Então veja, você vai trocar 3 horas de descanso por, como eu disse, scrolling que não vai te descansar e nem vai fazer que você tenha aproveitado o tempo. Então, uma dica mais direta seria essa na questão das redes sociais. Procure um lazer mais ativo, que vai te incentivar justamente a focar nos hobbies, nas atividades físicas, em coisas que você vai aprender e não só fazer passar o tempo. Passar o tempo é para quando a gente vai perder o tempo mesmo. Agora, quando a gente tem que aproveitar o tempo, tá no momento de lazer, tá no momento que você tem a oportunidade de descansar, trocar ele pela dopamina rápida não vai te fazer bem. Cara, até na academia eu vejo, às vezes, as pessoas estão malhando ali, o tempo todo tá no celular e tá olhando a rede, tá não sei o quê, entendeu? Cada 10, eu acho que uns 8 deve estar com fone de ouvido. Pô, tem música lá na academia, vamos botar fone no ouvido. Tô ali, tô malhando, tenho o meu tempo também, eu gosto de malhar rápido, então controla ali, 1 minuto de descanso é 1 minuto de descanso. Então vigio meu tempo ali, dá pra falar um oi com um, às vezes, com outro ali rapidinho, mas... Deu meu 1 minuto, eu já tô lá de novo. Faz série de novo. E as pessoas às vezes estão ali distraídas no celular. Você vê a pessoa tá ali segurando o equipamento 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, não sai do lugar, não. E a academia é uma coisa que é terrível. Você tá ali por pura obrigação, você não gosta nem um pouco, cara. Se é isso, beleza, eu vou fazer escutando uma música pra facilitar. Mas a maioria das pessoas gosta dos resultados, gosta do próprio processo. E é um momento, justamente, que você falou, às vezes é no meio do trabalho. É um momento que eu vou ter ali um pouco mais para pensar melhor comigo mesmo, para aproveitar, para desligar um pouco das coisas que me estressam. Se eu faço isso só buscando no automático, o automático faz o tempo passar mais rápido. Vai passar mais rápido uma hora que eu queria que passasse mais devagar. É isso, Safo. Obrigado pela sua presença mais uma vez, meu amigo. Eu que agradeço, fico muito feliz aí. Estamos aí sempre à disposição. Até a próxima, né? Com certeza. Tem que marcar outra vez, né? Me dá meu cubo pra cá. A psicologia tem muito assunto. E aí, se a gente for destrinchando aí, daqui a pouco a gente tá com o programa aí. Pra terminar aqui, você vai me explicar os 7 processos aí que eu vou aprender a fazer esse negócio. Pelo menos com esse aqui, né? Depois eu tomo vergonha na cara e aprendo no outro, tá bom? Mas é assim que você vai treinando a tolerar processos, que é o oposto do que às vezes a gente tá treinando aí, às vezes nas tecnologias. Bacana. Chegamos ao fim de mais um programa e eu quero agradecer muito a todos vocês que nos assistiram até aqui e te pedir, se ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, curta aí, compartilha a entrevista se você gostou, manda aí pra galera aí na rede social, no Zap, para que possam também ouvir esse bate-papo bacana que eu tive aqui com o Dr. Sávio Broeto. Gostou? Tô precisando de bater um papo com ele. Vamos botar a rede social dele aí na tela também. Entra lá, marca uma consulta. O Sávio, ele é psicólogo, ele gosta, né, de ouvir. Mas hoje ele falou um bocado aqui pra gente. Eu gostei demais. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo Sala de Decisão. Valeu!